pessoal, tudo bem com vocês? Bom, daremos continuidade a nossas aulas sobre política pública ambiental, né? Hoje vamos tratar dos instrumentos políticos e legais relacionados à problemática ambiental. Vejam que, apesar de nós termos uma política nacional de meio ambiente, outros instrumentos trabalham de forma integrada com essa política nacional. E que instrumentos são esses e qual a importância deles? Bom, vou citar alguns aqui que nós estamos trabalhando, que nós estamos acompanhando no conteúdo da nossa apostila. Tá ok? Bom, começamos então pela Lei de Crimes Ambientais, né? A Lei de Crimes Ambientais, ela vai estabelecer, portanto, a definição do que é um crime ambiental, né? Vai categorizar esses crimes ambientais e também vai estabelecer quais são as medidas, né, seja de compensação ou quais são as medidas penais, as sanções penais, legais e administrativas, não é, que venham então a reparar essa conduta ilegal, que é o crime ambiental. Bom, a definição de crime ambiental, ela ela absorve a definição de crime e ela nos diz o seguinte, ela compreende o seguinte: crime ambiental é um fato típico e antijurídico que cause danos ao meio ambiente. Bom, simples assim. A União define quais são os crimes ambientais através da Lei de Crimes Ambientais, mas as normas administrativas elas podem ser definidas pela União, pelos estados e pelo Distrito Federal. Ou seja, existe então a definição de qual é o crime, né? Mas quem vai estabelecer essas normas, não é? Tanto pode ser a União como os próprios estados, e no nosso caso, né, o estado do Piauí. O estado do Piauí pode definir então quais serão as penalidades, não é? As normas administrativas, né, para este crime. Bom, essa é uma lei muito importante, né? Foi criada em 1998, né? E vem sendo um alicerce importante para que possamos, então, moralizar, não é? O uso, a ocupação do território, o uso dos recursos naturais, né? Demonstrando a limitação, demonstrando o impacto ambiental, as consequências, então, causadas por uma ação, né, que seja criminosa. Bom, outro instrumento, e aí agora já estamos falando de instrumento político importante, é a Política Nacional de Recursos Hídricos, né? Criada um ano antes da Lei de Crimes Ambientais, em 1997. A Política Nacional de Recursos Hídricos, né? Ela, além de criar o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, ela tem como missão assegurar a atual e gerações futuras, né, água em qualidade e disponibilidade suficiente para utilização racional e integrada, né? Então vejamos a importância, né, dessa política, né, no que tange aos eventos hidrológicos críticos, né? Hoje nós vivemos uma crise da água, né? Então, apesar de existir uma política nacional de recursos hídricos, né, mas uma política que ela também é alicerçada por políticas estaduais, né? Então, é muito interessante a condução dessa política nacional de recursos hídricos, né, que tem como instrumentos o Plano Nacional de Recursos Hídricos, o enquadramento dos corpos d'água, a outorga, né, como um mecanismo importante de controle da qualidade, controle do uso da água, né? E a cobrança também pelo uso da água e o sistema de informações. São esses mecanismos, então, que colocam a política em prática. Porque não adianta, vejam bem, não adianta uma política que não tenha mecanismos ou instrumentos que a coloquem em prática. Então, justamente, o Plano Nacional de Recursos Hídricos seria essa possibilidade de efetivar na prática tudo que vem descrito como objetivos e metas, como objetivos e diretrizes, né, dentro de uma política. Bom,
O Sistema Nacional de Unidades de Conservação também faz parte desses instrumentos políticos e legais que colaboram, que interagem com a Política Nacional de Meio Ambiente. O Sistema Nacional de Unidades de Conservação, que também podemos chamar de SNUC, né? Ele foi criado no ano 2000 e ele tem como objetivo garantir a preservação da diversidade biológica, promover o desenvolvimento sustentável a partir dos recursos naturais e proteger as comunidades tradicionais, seus conhecimentos e cultura. Bom, através disso, os mecanismos que colocam em prática o sistema, né, são o da criação das unidades de conservação. Né? As unidades de conservação, elas compreendem espaços, áreas, né, que venham a ser determinadas, né, legalmente instituídas pelo poder público, né, no âmbito federal, no âmbito estadual e também no âmbito municipal. Qualquer uma dessas instâncias pode determinar, pode instituir unidades de conservação, né, que se encaixe, então, dentro dos dois grupos de unidade de conservação que nós observamos na nossa apostila, né, que são os grupos de uso sustentável e de proteção integral. Observamos também que as unidades de conservação não apenas podem ser instituídas pelo poder público, mas também pela iniciativa privada, através da RPPN, que é uma reserva particular do patrimônio natural. Então, vem a consolidar o SNUC, né, um excelente mecanismo de proteção ambiental, né, definindo espaços, categorias específicas, né, dentro dos dois grupos que eu citei para vocês, né, categorias específicas de espaços protegidos. Né. As unidades de proteção integral, portanto, elas vão possibilitar apenas o uso indireto dos seus recursos naturais, ao contrário da unidade de uso sustentável, que prevê justamente o uso sustentável dessa área protegida, né? Como é o caso, por exemplo, das reservas extrativistas, né? Vocês conhecem reservas extrativistas na sua região de moradia? Conhecem um parque nacional? Então vejam que essas unidades elas vão se integrar numa dessas categorias aqui que nós estamos falando, tá? Além disso, também nós temos um cadastro nacional de unidades de conservação. Esse cadastro ele vai demonstrar números, características, localização, então vai apresentar um retrato de como estão distribuídas as unidades de conservação ambiental no país. Bom, nós já falamos da Política Nacional de Recursos Hídricos, falamos do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, da Lei de Crimes Ambientais. Ainda existem duas políticas importantíssimas dentro desse contexto, né, da Política Nacional de Meio Ambiente, né? Uma delas é a Política Nacional de Saneamento Básico. Veja bem, nós temos aqui, lembram quando eu falei na primeira aula sobre as abordagens das políticas públicas no Brasil? Bom, nossa abordagem, a abordagem mais atual, é a de trabalho integrado, né? Gestão integrada dos recursos naturais. Então, vocês vão observar que nós temos várias políticas, né? Mas elas trabalham e interagem, né, entre elas. Por isso, a importância da gente ter definições mais claras, né? Uma política nacional de meio ambiente, que é mais ampla, mas políticas também mais setorizadas que vão definir alguns objetivos, diretrizes e estratégias, né, mais setoriais. Por isso, nós teremos, então, a Política Nacional de Saneamento Básico, que vai estabelecer diretrizes para o saneamento básico e definir regras para o aumento de investimentos privados e públicos no setor, né? Então, o saneamento ele não é apenas uma questão ambiental, é também uma questão de saúde pública, é também uma questão de infraestrutura, é também uma questão de importância social, né? Então, tem sido, então, a partir de 2007, quando foi criada a Política Nacional, né, tem se estabelecido, né, um conceito mais amplo de saneamento, né, observando todos esses elementos, né, e não se tratar apenas de uma questão ambiental, mas ter uma amplitude maior, né? O próprio conceito ele é mais amplo, porque saneamento básico inclui
abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, drenagem e manejo de águas fluviais urbanas. Então, esse é o conceito amplo e é um conceito que a gente tem que levar a cabo no planejamento, né, de nossas ações como gestores, como profissionais da área de meio ambiente. Os principais instrumentos que são utilizados na Política Nacional de Saneamento Básico são a regulação sobre o serviço de saneamento básico. Novamente, como eu falei para vocês, a importância de colocar em prática diretrizes, objetivos e estratégias, é importante que se tenha um plano, e é para isso que existe o Plano Nacional de Saneamento Básico e o Sistema Nacional de Informações de Saneamento. Né? Então, são esses mecanismos, né, que fazem com que uma política ela seja, de fato, né, concretizada. E como eu falei, nessa gestão integrada dos recursos naturais, né, vamos tratar também de outra política setorial, que atua de forma integrada com a de meio ambiente, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Mais recente do que a Política de Saneamento Básico, a Política de Resíduos Sólidos foi criada em 2010. Né? E os principais objetivos, eles permeiam toda uma prática que envolve não apenas o poder público, né? Não apenas a iniciativa privada também, né? Na regulamentação de suas ações, suas atitudes, mas também envolve o próprio ser humano, a própria sociedade, né? Mudança de atitudes, mudança de hábitos, né? Na própria relação da sociedade com o lixo que nós mesmos produzimos, não é mesmo? Não é verdade? Né? Então, vejam que é importante o que traz essa Política Nacional de Resíduos Sólidos, que talvez nenhuma política ainda tenha atentado, né? A questão da inclusão social. Né? Inclusão social justamente voltada, né, para a possibilidade de geração de emprego e renda, né, para a população de baixa renda, especificamente catadores, né, de material reciclável. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, né, tem um destaque importante também, porque ela tem uma exigência de que os municípios também apresentem mecanismos, apresentem planos e mecanismos, né, de controle do resíduo sólido, controle e tratamento do resíduos sólidos. Então, é uma política também que traz desde da raiz do problema, desde o cerne do problema, que é o município, né, propostas, né, de mudança e de consolidação de novas práticas. Bom, observamos aqui que são várias políticas, vários planos, sistemas, não é? E um dos sistemas que vai consolidar, portanto, todo esse processo e todas essas políticas e setores é o Sistema Nacional de Meio Ambiente, SISNAMA, né? O SISNAMA, então, ele vai atribuir responsabilidades, vai atribuir, vai identificar, não é? Cada agente público e sociedade civil organizada dentro desse processo de planejamento e de gestão ambiental. Né? E o CONAMA, como Conselho Nacional de Meio Ambiente, né, vai estabelecer, então, regras, né, e vai nos apresentar à sociedade as respostas para aqueles problemas levantados e apresentados institucionalmente. Então, nós temos aqui vários mecanismos, vários instrumentos que possibilitam que a política nacional de meio ambiente, né, ela seja concretizada. Logicamente que nós vamos perceber muitos obstáculos, né? Dentre esses obstáculos, né, nós teremos a sobreposição, né, de algumas competências. Nós teremos também a complexidade de interação entre os setores, né? Então, muitas vezes, recursos hídricos, né, a área de recursos hídricos vai encontrar complexidade ao se relacionar com a política de saneamento básico, né, ou com a própria política de meio ambiente, assim como a política de saneamento básico com a de resíduos sólidos. Então, a gente tem pontos complexos, né,
para que possamos acertar abordagens, conceitos e mesmo dinâmica institucional, né, dos setores envolvidos. Então, outras dificuldades, né, é a própria integração também no caso da política de resíduos sólidos, né, a partir do momento que se evidencia também um município como agente, né, articulador dessa política, né, nós também temos problemas de integração, como no caso das regiões metropolitanas, né, e isso foi citado no material que vocês têm de estudo, né, a importância de se propor, né, medidas de integração entre municípios, principalmente regiões metropolitanas. Então, logicamente, nós teremos vários obstáculos aí na condução, na concretização dos objetivos das diretrizes da Política Nacional de Meio Ambiente, né? Mas é importante salientar também o papel e a importância das políticas estaduais. E aqui eu lanço para vocês um convite, né, encerrando a nossa aula de hoje, né, para que vocês conheçam a Política Nacional de Meio Ambiente do Estado do Piauí. Está disponível no nosso material complementar e vocês vão precisar dessa política para o trabalho futuro. Então, um abraço a todos, muito obrigado e bom trabalho.